Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar a aula sobre as aulas, né, sobre Revolução Francesa, falando um pouquinho sobre o diretório e sobre o consulado. Na verdade, o consulado já entra no período napoleônico, então a gente vai só citá-lo aqui nessa aula, tá? O que aconteceu para a gente nessa quarta fase do processo revolucionário francês? O diretório, ele institui-se como fase através de um golpe, né? O golpe do Termidor. E os girondinos, que são a ala mais direitista, né? São a ala direitista, a ala mais conservadora do processo revolucionário, eles aproveitam-se de um momento onde os jacobinos estavam perdidos no processo revolucionário por conta do uso extremo da violência, né? Durante o período da convenção, Robespierre usou demais, né? Ele se perdeu com toda a violência. Os girondinos aproveitaram-se dessa ação falha, né? E empreenderam um golpe, o golpe do Termidor. Com o golpe do Termidor, eles ascendem novamente ao poder através do diretório. E o diretório, ele é um período, né, onde a França foi governada por 5 diretores escolhidos por sorteio entre os girondinos, né? E esses girondinos, de certa forma, eles retomaram, na verdade, eles rechaçaram, né, melhor dizendo, todas aquelas medidas de cunho mais radical e que davam ampla participação ou que davam possibilidade de uma ampla participação à maioria da população. Por exemplo, os membros do diretório, eles restabeleceram o voto censitário, porque quando eles assumiram, eles prepararam, né, uma nova carta constitucional. Então, nessa carta, eles, por exemplo, eles restabeleceram o voto censitário, trouxeram novamente, né, trouxeram de volta o voto censitário, que é aquele voto baseado na renda. Eles tornaram, né, possível novamente a colonização francesa em outras localidades, o que havia sido abolido, né? A escravidão, né? A escravidão francesa nas colônias, isso já havia sido nas colônias francesas, né? Isso já havia sido abolido e o diretor traz de volta a escravidão francesa nas colônias. E ele estabelece também uma fala muito violenta. Ele estabelece uma linha de lidar com a situação muito violenta, os membros do diretório, né? Desde o início, eles centralizam também muito o poder. Por quê? Porque eles têm que lidar com duas situações, com dois tipos de oposição. Uma oposição que é mais no âmbito dessa esquerda, dessa ala radical, liderada por Graco Babeuf, né? Que era um jacobino, né? Ele dá início a um movimento chamado Conspiração dos Iguais, pelo fim da propriedade privada, pela reforma agrária, e por uma ala que pede o retorno da monarquia. Então, os membros do diretório, gente, lembra que os membros do diretório, eles eram a alta burguesia. E lembra que desde o início, a Revolução Francesa foi um movimento sonhado pela alta burguesia. Ele foi empreendido pela baixa burguesia, que era a ampla maioria do terceiro estado, mas ele foi sonhado, ele foi planejado, ele foi manipulado pela alta burguesia. E não era desejo da alta burguesia que os privilégios, o que fosse alcançado por eles, estendesse, né, se estendesse à baixa burguesia. Aqueles direitos, tudo que estava, por exemplo, no pensamento iluminista, na Declaração dos Direitos do Homem, não era desejo, nem mesmo em nenhum momento passou pela ideia dos alto-burgueses que aquilo se estendesse à baixa burguesia. Lembra, gente, que todas aquelas ideias iluministas que estavam chegando à maioria da população de baixa renda, elas não estavam chegando em sua completude, elas estavam chegando em excertos. É certo que a grande maioria da população estava tendo acesso
a essas falas dos iluministas, mas não em sua totalidade, tá? E eles foram manipulados. Eles invadiram a Bastilha comandados, tá? Então, assim, é bom que vocês entendam o significado real da Revolução Francesa e como que palavras como liberdade, igualdade e fraternidade, elas estão ali, mas vocês têm que entender o real significado de elas estarem ali, tá? Então, quando os membros da Gironda, eles assumem o poder através de um contragolpe, né, o golpe do Thermidor, eles têm que lidar com essas duas situações, essas duas oposições, né, ao seu próprio poder, que é o retorno da monarquia, as pessoas que pedem o retorno da monarquia, e aquelas pessoas que pedem medidas mais gerais, né, que atendam a maioria da população, mais radicais. Então, o que ele vai fazer? O diretório, ele vai baixar uma lei, e essa lei vai punir com a morte qualquer pessoa que se opor ao regime, né? E é muito interessante isso, porque vai dar mecanismos, essa lei, para que os membros do diretório lidem com força extremamente, como que eu posso falar isso para vocês? Mas com uma força muito avassaladora aos opositores do regime e que eles persigam de fato os opositores ao regime. E com toda essa questão, eles adentram para um terreno muito perigoso, que é o terreno da corrupção, né? Além do fato dos membros do diretório estarem lidando de forma muito violenta com a oposição ao regime, eles também estão incluídos ou envolvidos em muitos atos de corrupção. Com isso, ganha força os militares. E entre os militares, uma figura que ganhou muito destaque nas guerras contra as ligas estrangeiras que se formaram durante o processo revolucionário, que foi Napoleão Bonaparte, né? Com o tempo, Napoleão Bonaparte ele vai sendo instado, né? Ele vai sendo instigado a dar um golpe para poder assumir o poder na França, né? Então ele faz isso, ele dá um golpe, o golpe de 18 Brumário, e instaura o consulado, tá? Com o golpe de 18 Brumário, tem fim a Revolução Francesa, né? No início, a França, ela vai ter, a gente vai falar depois sobre o consulado, mas no início, Napoleão, ele não vai ser, ele vai assumir como cônsul e ele se torna imperador, né? Cônsul perpétuo e depois imperador, tá? Mas o fato é que o golpe de 18 de Brumário, ele dá fim ao processo revolucionário na França, tá? E com algumas características que vocês têm que ter em mente sobre esse processo, sobre essa revolução, e que são, né, muito importantes, sobre, por exemplo, a separação entre igreja e Estado, o fim dos privilégios feudais que ainda existiam, né? A questão do voto, de quem poderia votar ou não, a questão da participação das pessoas nesse processo, a questão dos golpes e contragolpes dentro desse processo, a questão da centralização do poder de ambas as partes que participaram, né? A própria questão de que a França deixou de ser uma monarquia, se tornou uma república e durante o final de todo esse processo ainda se tornou um império e depois uma república novamente, né? Então, o processo revolucionário francês ele é muito complexo e ainda hoje inspira movimentos em todo o mundo, tá? Então, na próxima aula, que não será semana que vem não terá aula em vídeo, tá? Na próxima aula a gente vai falar fazer uma revisãozinha sobre isso, tá bom? Beleza? Segundo ano? Então, até a próxima.